até o 48. Mateus capítulo 5, do verso 43 até o 48. Você que está em casa, Deus os abençoe nesse momento de adoração, a qual meditamos na palavra do Senhor. Nós estamos dando continuidade à meditação do Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto de 43 a 48 diz o seguinte: Ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos ler novamente o verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações e que nessa manhã, Senhor Deus, a Tua palavra venha penetrar em nossas vidas a tal ponto que Teu Santo Espírito venha trazer transformações. Senhor Deus, eu coloco nas Tuas mãos cada momento que nós temos passado nessa manhã aqui na Tua presença, e peço a sua bênção e a sua graça para os professores da escola dominical. Senhor Deus, que nós possamos a cada dia entregar a nossa vida nas tuas mãos e assim o Senhor cumpra em nós a sua vontade, Pai. Senhor Deus, assim eu oro, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o título da nossa meditação nessa manhã é amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Estamos dando continuidade às nossas meditações no livro de Mateus. Essa é a meditação de número 76, desde Mateus 1:1, que nós estamos meditando, estamos terminando o capítulo 5 de Mateus. E hoje o Senhor nos reserva a chegar e atingir a esses versículos de 43 a 48, e nós vamos meditar sobre amai os vossos inimigos. E meus irmãos, nada diferente do que nós temos visto nesse capítulo 5, desde que o Senhor termina as suas bem-aventuranças. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continua corrigindo as instruções distorcidas dos fariseus. Mas agora, meus irmãos, o Senhor toca no ensino que Ele transmite, que é o mais desafiador do Evangelho. É o ensinamento mais desafiador para as nossas vidas. Os fariseus e os escribas, eles ensinavam ao povo o seguinte: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Esse era o ensinamento dos fariseus, dos doutores da lei, da tradição dos anciãos. E para um judeu, meus irmãos, o próximo, aquele que é próximo a si, era somente outro israelita. Daí nós entendemos porque lá na frente, no ministério do nosso Senhor, Ele transmite a parábola do bom samaritano e abre o leque de entendimento de quem é o próximo. E não é só israelita. Para um judeu, meus irmãos, para o fariseu, para os saduceus, eles achavam que era direito e até um dever odiar os povos vizinhos. Para eles entendiam que estariam honrando ao nosso Deus se desprezassem a todos que não fossem judeus, todos que não fossem
descendentes de Abraão. E meus irmãos, esse era o ensinamento distorcido que a doutrina dos fariseus estava passando para a população daquela época. E o nosso Senhor Jesus Cristo, nesses versículos que nós estamos lendo, ele começa e contrasta esse ensinamento. O ensino do nosso Senhor Jesus Cristo vai na contramão da instrução desses homens. Disse o Senhor no texto aqui: eu, porém, vos digo. Um ensinamento totalmente diferente do que o povo estava ouvindo. Se nós voltarmos do verso 38 até o 42, que nós já meditamos em outro dia, ali nós temos alguns ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que procura a nos ensinar a não revidar diante das situações que nos acontecem. Mas agora, meus irmãos, o Senhor chega no clímax do seu ensinamento. Estamos diante do maior e da mais gloriosa verdade que nós podemos encontrar no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos diante, meus irmãos, do princípio fundamental que deve governar a vida dos filhos de Deus. Nós vemos, é uma atitude simples, porém profunda, que deve ter em nossas vidas. Será que nós conseguimos compreender esse ensinamento do nosso Senhor? O Senhor nos coloca diante do princípio básico da nossa fé, a única força que pode nos capacitar a não revidar as ações que são contra as nossas vidas. A única força que é capaz de dar a outra face, como ele ensinou anteriormente, a poder caminhar mais uma milha, a dar a capa, junto com a túnica. Meus irmãos, só existe uma forma de nós atendermos o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os textos que nós estamos tratando aqui, o Senhor nos mostra que é necessário que nós venhamos morrer para nós mesmos, morrer para os nossos próprios interesses, morrer para as nossas próprias preocupações e a nossa pessoalidade. E meus irmãos, isso não é simplesmente não revidar as ações, é muito mais amplo do que não revidar. Por isso, nós estamos diante do ensinamento mais elevado que a Bíblia tem para as nossas vidas. É tão sublime que o nosso Senhor Jesus Cristo, depois de expor esse ensinamento, ele fecha o verso 48 dizendo o seguinte: sedes vós perfeito como perfeito é vosso Pai Celeste, que ao praticar essa ação, nós somos perfeitos, como é o nosso Pai Celeste. Meus irmãos, esse texto, esses versículos que nós acabamos de ler, eles estão todos envolvidos e embanhados na questão do amor. Eu e você, nós que estamos aqui, vivemos em um mundo, meus irmãos, que está sujeito totalmente ao desgaste. Um mundo que está desgastado. Somos confrontados diariamente por inúmeros problemas. Inúmeros problemas nos cercam. Dificuldades que se levantam contra a nossa vida. Dificuldades que vêm de ações de terceiros. Dificuldades que se levantam na nossa vida, na família, na igreja, no trabalho. Dificuldades de pessoas contra nós. E quantas coisas vêm nos assediar diariamente e tentam minar a nossa paz. Mas cabe a nós, a cada um de nós, a nos comportar como Deus se comportaria nessas situações. Devemos tratar as outras pessoas como Deus trata essas pessoas. O próprio Cristo vai nos recomendar isso no verso 45. Verso 45, parte A, vai dizer o seguinte:
para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Devemos a equipararmos ao nosso Senhor, devemos nos comportarmos à sua maneira, para, meus irmãos, nos tornarmos filhos do nosso Pai Celeste. Mas o que está envolvido nessa instrução do nosso Senhor? O que compreende esse ensinamento para a nossa vida? E quando nós tentamos entender o que está envolvido nesse ensinamento, meus irmãos, nós começamos a compreender que existem 4 pontos fundamentais que nós devemos repensar em nossa vida numa caminhada com Deus. Pontos que requer atenção e que nós, como cristãos, precisamos repensar. O primeiro ponto, meus irmãos, que temos que observar é que nós devemos repensar na maneira de como nós tratamos as outras pessoas. Devemos repensar na maneira que tratamos ao nosso próximo. Verso 43 e verso 44 diz o seguinte: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meus irmãos, é notório na nossa vida, é notório do nosso cotidiano, há pessoas mais. Existem pessoas más, existem pessoas iníquas, existem pessoas injustas na terra. A maldade penetra na nossa sociedade e o homem vil, o homem mau, está em todos os lugares. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo para esses homens, Deus envia o sol, Deus envia a chuva para eles. Nós ficamos, meus irmãos, atemorizados com o que nós vemos. Olhamos para os noticiários, olhamos para a internet, olhamos para o nosso sistema que existe e ficamos atemorizados. E muitos ficam indignados com o que está acontecendo. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que para essas pessoas, o Senhor produz colheitas ricas, quanto para as pessoas de bem. Pessoas se prosperam e têm uma vida farta, mesmo com as suas más ações. O Senhor abençoa os esforços, e aqui eu vou reforçar, o Senhor abençoa aos esforços dessas pessoas, tanto quanto abençoa os esforços do cristão. A teologia, meus irmãos, chama essa realidade que nós constatamos de graça comum. A graça que o Senhor distribui a todos igualmente, e manda sol, manda chuva, traz saúde, traz doença, a todos por igual. Meus irmãos, Deus não está tratando essas pessoas conforme aquilo que elas são. O Senhor não está tratando essas pessoas conforme as ações que elas fazem, ou deixam de fazer, ou pelos pensamentos que elas possuem. Lá em João 3,16, que nós conhecemos muito bem, o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, o que impeliu, impele e impelirá sempre ao nosso Deus a fazer essas coisas é o amor dele. O que impeliu o nosso Deus a enviar o seu Filho foi o seu próprio amor. Não houve qualquer coisa fora de Deus, fora da autonomia divina que fizesse o Filho dele vir. Nada que nós tenhamos feito, nada que nós poderíamos fazer, nada disso impeliu o Senhor a mandar o seu Filho. Foi um ato
ato de amor do nosso Deus para cada ser humano. O amor de Deus não depende de qualquer coisa que venha a existir, não depende de qualquer coisa que eu ou você, que nós venhamos a fazer. Ele nos ama em detrimento de qualquer coisa que venhamos fazer. O amor de Deus gerou o próprio movimento e a atitude de Deus para conosco. Meus irmãos, Deus governa o mundo com seu próprio amor, e esse amor é desinteressado. Não há interesse por cada um de nós. E meus irmãos, como que nós estamos tratando as pessoas à nossa volta? Como estamos tratando aquelas pessoas que nos rodeiam? A Bíblia, meus irmãos, nos ensina a não tratar as pessoas como elas são. A Bíblia nos ensina a não tratar as pessoas conforme elas têm feito conosco e nos tratam. A não tratar as pessoas conforme ela pensa de nós. A nossa conduta, meus irmãos, deve ser totalmente diferente, controlada e governada de outra forma. Assim como o nosso Deus não olhou para os nossos pecados e enviou o seu Filho, e não agiu conforme nós agimos com Ele, assim como Jesus, meus irmãos, ofertou a sua vida pelos seus agressores, assim nós, filhos de Deus, devemos entender o que está à nossa volta, devemos compreender a condição do homem. O ser humano, meus irmãos, é escravo do pecado, servo de Satanás. Nós, mesmos salvos, mesmo libertos da escravidão, temos a tendência a nos pegar à natureza carnal e entristecemos as pessoas. Falamos de forma errada, interpretamos de forma errada. A vida espiritual tem que ser levada em consideração. A fraqueza do ser humano deve ser levada em consideração. As limitações que cada um de nós temos precisa ser levada em consideração no relacionamento interpessoal. Precisamos considerar isso tudo no nosso tratamento para com o outro. A humanidade, meus irmãos, está refém do diabo. E se não levarmos em conta o contexto espiritual, nós colocamos um peso onde não tem. Em Lucas 6,31 diz o seguinte, Lucas 6,31, pode colocar para mim, está ali, obrigado. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Assim como nós queremos ser tratados, assim temos que tratar também. O texto não fala que temos que tratar as pessoas como elas nos tratam. O texto nos ensina que nós temos que tratar as pessoas como nós queremos ser tratados por ela, mesmo que ela não nos trate dessa forma. Jesus nos ensina nesses versículos, meus irmãos, que nós temos que rever a nossa forma de como nós tratamos o nosso próximo, como nós tratamos as pessoas. O segundo ponto que o texto nos leva a pensar, meus irmãos, é que nós devemos repensar na maneira que tratamos a nós mesmos. Nós temos que repensar na maneira que tratamos a nós mesmos. O verso 44 diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meus irmãos, uma grande parte das nossas queixas, dos problemas que nós passamos diariamente, está ligado a nós mesmos. Pertence a nós mesmos, ao nosso amor próprio, ao egoísmo que mora no nosso coração, ao reinado do eu, a nossa valorização desmedida que nós temos. Daí surge
passou e não me olhou. E nós ficamos magoados, ressentindo com essas coisas que são mínimas às nossas voltas. E aí Satanás começa a produzir, a partir disso, aquilo que o Senhor rejeita em nossa vida: a inveja, a fofoca, o ciúme, os atritos, as dissensões, os bullying, as divisões. O homem mau surge pelo fato de nós amarmos o nosso próprio reinado. Quantos conflitos as pessoas passam por simplesmente querer, simplesmente por isso. Quantas famílias foram destruídas por coisas banais, simples demais. Quantas amizades se desfazem por ponto de vista. Quantas amizades se desfazem por ponto de vistas. Irmãos que ficam sem falar. O inimigo que entra por brechas que são colocadas. Podemos, meus irmãos, nessa manhã estarmos aqui reunidos, mas muitas vezes laços que eram afincos no passado estão distantes. Por quê? Porque nós queremos o nosso reinado. O homem, meus irmãos, o homem possui um ego que o leva para o inferno. Vou repetir essa frase, é uma frase puritana. O homem possui um ego que o leva para o inferno. E, meus irmãos, como nós nos tratamos? Como nós estamos nos tratando hoje em dia? O crente, meus irmãos, o cristão, é aquela pessoa que foi tirado de um mundo mau, de um mundo hostil, do mundo de pecado e de horrores, de lamaçal, de afastamento de Deus. E o segredo, meus irmãos, da nossa vida é caracterizado justamente para que o indivíduo, cada um de nós, possamos nos desligar do nosso eu, do nosso reinado. Nessa hora, quando nós conseguimos fazer esse desligamento, nós não seremos mais governados por aquilo que as pessoas fazem a nós. Isso não vai nos incomodar mais. Isso não vai mais mudar o nosso ânimo. Começaremos a viver, meus irmãos, de uma perspectiva totalmente diferente. Reagiremos de outra maneira. Não seremos mais dirigidos pelo que as pessoas fazem ou deixam de fazer conosco, mas seremos dirigidos pelo que Jesus Cristo fez em nossa vida, dirigido pelo autor e consumador da nossa fé. Nesse momento, meus irmãos, nós encontraremos algo em nosso coração que é mais forte do que qualquer coisa que tenham feito contra nós, que é mais forte do que qualquer ser humano possa fazer contra as nossas vidas. Mesmo que seja o cônjuge, mesmo que seja o filho, mesmo que sejam os pais, mesmo que seja o vizinho ou algum irmão da nossa igreja. Nesse momento nós encontraremos no nosso coração a presença do Espírito Santo, que é mais forte do que qualquer coisa que exista em nosso coração, qualquer coisa que possa envolver a nossa vida. E Ele determinará em nós a nossa conduta, o nosso comportamento. Em Gálatas 2:20, pode abrir comigo, vamos abrir juntos. Gálatas 2:20 diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós vivemos em Cristo. Cristo vive em mim, Cristo vive em nós.
E nós temos que rever como que nós tratamos a nós mesmos. E aí, meus irmãos, nós chegamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto que nós podemos meditar nessa manhã é que nós devemos repensar em quem nos governa. Nós temos que repensar em quem nos governa. O verso 45 vai dizer o seguinte: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Meus irmãos, uma das piores coisas que existe a nosso respeito, ao ser humano, é que as nossas vidas, muitas vezes, são governadas por outras pessoas. Muitas vezes as nossas vidas são governadas por outras pessoas, pelo que elas fazem conosco, porque elas pensam de nós, porque elas deixam de fazer, pelo que, meus irmãos, nesse exato momento está acontecendo ao nosso redor em um determinado momento. Será que nós já paramos para pensar sobre isso? Como que nós somos governados? Pondere agora, na sua história de vida, os pensamentos cruéis que veio à sua mente e no seu coração. Pondere as grosserias que vieram subir e elevar o seu ânimo e mexeram com você. O que produziu essas atitudes? Alguma outra pessoa? Alguma pessoa que está no seu convívio? Quão grande, meus irmãos, a parcela da nossa vida é governada por outras pessoas. Envolve nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos comportamentos, os nossos ânimos. Essa, meus irmãos, é uma daquelas coisas que contribui para a vida do ser humano para levá-lo para a miséria. E por isso vemos tantas pessoas na miséria. Às vezes, a gente está em determinado lugar e chega certa pessoa e o nosso espírito se agita, ou o humor muda, a tristeza vem. Isso significa que nós somos governados por essa pessoa. Pessoas que nos controlam o nosso ânimo, nosso comportamento e pensamento e nos condiciona. Meu irmão, o que está nos governando nesse momento? O que nos governa as nossas atitudes de pensamento e jeito de ser? O amor em nossa vida deve ser tal que nós deixamos de ser controlados pelo que as pessoas fazem conosco. O cristão, meus irmãos, deve ter um princípio em sua vida e deve ser marcado pelo amor que Cristo derramou na cruz. Precisamos ver as pessoas de outro ângulo e não por esse ângulo que a natureza carnal e pecaminosa constrói para a gente. E de repente falar, não, a pessoa é complicada, ou a pessoa fez isso, ou deixou de fazer aquilo. Porque, meus irmãos, olhamos de uma outra forma. Deus, nesse exato momento, agora, e a todo instante, Ele contempla esse mundo. Ele vê todo o pecado que está no mundo, inclusive o meu e o seu. Ele contempla toda a injustiça, inclusive a minha injustiça e a sua injustiça. Ele sonda os nossos corações. Mas, meus irmãos, mesmo assim, Deus não age com a justiça que Ele tem direito de agir. Mas, ao contrário, Ele se preocupa com cada um de nós. Ele se preocupa conosco. Nos traz benefícios, nos traz bem-estar, faz o sol brilhar como está brilhando hoje, faz a chuva cair, faz a planta crescer,
faz termos comida na nossa mesa, termos trabalho. E Ele poderia, com toda a justiça, vir contra nós pecadores. E nós, meus irmãos, precisamos assumir a mesma atitude para com o nosso próximo. Cada ser humano à nossa volta, meus irmãos, é uma vítima impotente do pecado. Cada pessoa que está nessa terra é uma vítima impotente do pecado. Não podemos nos aborrecer com essas questões que fazem contra nós. Precisamos olhar para o outro e ver pecadores que são, escravos que são, e que sem Cristo eles não serão salvos. Que sem Cristo eles vão viver uma eternidade no local onde há choro e ranger de dente. Deus olhou, meus irmãos, para esse mundo pecaminoso, arrogante e sujo, a qual nós fazemos parte e muitas vezes também somos. O Senhor olhou para esse mundo e enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvá-lo. E nós somos salvos, não porque somos bons, mas porque o nosso Deus é bom, porque Ele é amor. O Senhor percebeu a nossa condição, a condição do mundo, e sacrificou o seu Filho por cada um de nós. Nós, meus irmãos, precisamos, como filhos de Deus, compreender o que significa compaixão divina. Desta forma, meus irmãos, nós não seremos mais governados pelo que as outras pessoas fazem. Podem fazer, podem deixar de fazer, podem falar. A certeza é que Jesus Cristo morreu por mim e por ele também. Encontramos, meus irmãos, o verdadeiro governo para as nossas vidas, e não é a outra pessoa, é o Senhor dos exércitos, é o Deus de Jacó, é o Cristo ressuscitado, é o leão da tribo de Judá. Em Hebreus, capítulo 12, verso 14 e 15, o texto diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, nessa parte do Sermão do Monte, que nós temos que rever quem nos governa e quem está nos governando nesse momento. O quarto e último ponto que nós podemos meditar nessa manhã sobre esses versículos, meus irmãos, é que nós devemos repensar sobre a nossa retribuição. Nós devemos repensar sobre a nossa retribuição. Verso 46 e 47. Verso 46 e 47. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Meus irmãos, o mundo tem uma máxima. O mundo retribui na mesma moeda. Essa é a ação do mundo. O mundo retribui na mesma moeda. O mundo quer colocar tudo no mesmo nível. E a retribuição é feita igualitária na mesma moeda. Se são ríspidos, eu sou ríspido. Se me maltratam, eu maltrato. A lei de Talião é escrita no coração do homem, olho por olho, dente por dente.
Essa máxima guarda o peso do coração pecador do homem. O ser humano, meus irmãos, busca fazer o bem a quem lhe trata bem, e mal para os que tratam mal. Meus irmãos, existe nessa máxima, nessa intenção do homem, uma troca que é maldosa, uma troca que é cruel, uma troca que é demoníaca, que alimenta os corações do homem natural e do homem pecador. Os seres humanos vivem com esse conceito de retribuição. Mas, meus irmãos, Cristo nos chamou para sermos diferentes disso. Não podemos nos tornar amargos e duros. Não podemos agir pelo impulso do nosso eu. Não devemos retribuir da mesma maneira. A cada ato mau, convém aos filhos de Deus retribuir com benevolência. A retribuição é contrária no reino do Senhor. Precisamos ajoelhar e orar por aqueles que nos distratam, que nos perseguem, que nos difama, que fala mal, que não nos reconhece, que nos minimiza. Precisamos buscar a paz, buscar a fraternidade, buscar a união, mesmo que o outro não queira. Mesmo que o outro quer guerra, quer conflito, quer destruição e quer ódio. Mesmo o homem sendo rebelde, meus irmãos, para com Deus, mesmo um homem agredindo ao Senhor, mesmo Deus sendo afrontado na sua santidade, o Senhor escolheu enviar o seu Filho para nos perdoar. Jesus veio ao mundo e foi à cruz, porque a sua retribuição para com o homem é diferente da retribuição da sociedade. Jesus, meus irmãos, não pensou em si mesmo, e nem nas ofensas que lhe fizeram, nem na perseguição que lhe colocou, nem nas chicotadas que ele tomou nas suas costas. Jesus amou o mundo, meus irmãos, com amor desinteressado e deu a sua vida por nós. Em Romanos capítulo 12, verso 20, vamos abrir o texto, Romanos 12, 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Meus irmãos, Jesus no seu Sermão do Monte, ele nos ensina a rever a nossa forma de retribuição, a repensar a forma que nós retribuímos. E concluindo, meus irmãos, a nossa mensagem, a nossa meditação, o amor bíblico, meus irmãos, ele é ativo e prático. O amor ao próximo inclui diretamente amar ao próprio inimigo. O amor nos faz rever como que nós estamos tratando as outras pessoas nesse exato momento. O amor revelado na cruz nos faz rever como que nós estamos tratando a nós mesmos. Nos faz rever quem está governando a nossa vida. E, meus irmãos, o amor muda totalmente. O amor bíblico, o amor revelado na cruz, muda totalmente o nosso entendimento de retribuição. É para essa vida que o nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou. É para esse status de vida que Ele chamou os filhos de Deus. Será que nós conseguimos compreender isso? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não somente ensinou, do verso 43 ao 48, mas Ele pôs em prática esse amor. Jesus foi à cruz, pregado, coroado com a coroa de espinho, chicoteado, cuspido,
machucado profundamente até mostrar os ossos. Mas naquela cruz, o Senhor disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão apedrejado, sentenciado injustamente e levado à morte. Ele olha para o céu e fala: eis que vejo os céus abertos. E vira para o Senhor e fala assim: Senhor, não impute esses pecados sobre eles. Pedro, ao ser crucificado, ele falou: eu sou indigno de ser crucificado como o meu Senhor. Me crucifique de cabeça para baixo. Timóteo, amando Éfeso, pastoreando a igreja de Éfeso e a comunidade se levantando contra Éfeso, foi cozido vivo em uma panela de bronze. Jesus, o Filho de Deus, o homem perfeito, sem pecado e sem mácula, viveu essa verdade. Homens e mulheres na história da igreja viveram essa verdade. Por que não nós viveremos também em nossas vidas essa verdade? Será que nós somos dessa forma? Será que nós estamos amando o nosso inimigo? Esse ensinamento destina a cada um de nós nessa manhã. O Senhor espera que cada um de nós tenhamos essas mesmas atitudes. Você pode até dizer nesse momento e estar falando no seu coração: pastor, isso é impossível para o ser humano. Isso é impossível para o ser humano. O Senhor sabe que é. É impossível um ser humano viver dessa forma. É por isso que Ele enviou o seu Santo Espírito para viver dentro de nós. O Espírito Santo é o Espírito de amor, é o Espírito de alegria, é o Espírito de paz, que nos foi conferido por Deus para conseguirmos viver dessa forma e nos auxiliar a chegar a essa forma. Com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguiremos. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa nesse momento, domingo que vem, 6 de julho, primeiro domingo do mês, nós celebraremos a ceia do Senhor. Nesta semana, nós podemos pôr em xeque todo o nosso eu, podemos rever toda a nossa vida, procurar todas as brechas que foram abertas e que o inimigo está aproveitando, e chegar no dia 6, lá no final do domingo, como celebrarmos a ceia em conjunto, glorificarmos ao Senhor em nosso ser. Deixa eu reforçar uma coisa para nós concluirmos. Muitas vezes nós seremos ofendidos. Muitas vezes nós seremos atingidos. Surgirão silêncios, surgirão palavras, surgirão ações, machucados, e muitos desses machucados serão profundos em nosso ser. Mas o Senhor Jesus nos chamou para, acima de tudo, para amarmos e perdoar os nossos irmãos. Hoje podemos deixar essas ofensas todas para trás, o Senhor ser glorificado, Satanás ser derrotado, a nossa vida ser elevada ao nível de intimidade com o Senhor, e perdoar o nosso irmão, perdoar ao nosso próximo, da mesma forma que Cristo nos perdoou. Vamos louvar o Senhor?